Simara Marques, obrigado também, Deus te abençoe, obrigado pelo selo, tá bom? É Ele que lida com todas as nossas situações e necessidades. Lembra disso. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso nós devemos nos aquietar. Um abraço, pastor Micael, querido, Deus abençoe, daqui a pouco estaremos juntos. Eu sempre me lembro de um versículo da palavra de Deus, quando eu oro por irmãos que estão sofrendo, passando por situações, porque foi algo que eu tive que aprender na minha vida. O versículo que diz: seja paciente na tribulação, perseverantes na oração. Enquanto você está passando por tribulação, a Bíblia nos orienta, através da oração, tenha paciência. Paciência. A paciência é um fruto do Espírito. Nós não conseguimos ter por nós mesmos. Mas na medida que nós oramos, o Senhor nos dá paciência para suportar o tempo da tribulação. Todos nós passamos por tribulação. Mas o Senhor, Ele faz tribulação é o deserto. O deserto é um lugar que a gente passa algumas vezes na vida. Não é um lugar para viver, mas é um lugar para passar. Obrigado, querida Tani Ho. Te abençoe, amada. No entanto, tem um versículo muito bonito que a Bíblia fala que Deus faz um caminho no deserto. Caminho no deserto. Por que Deus faz um caminho no deserto? Porque no deserto não tem caminho. É só areia, a pessoa está perdida, não sabe para onde vai. Mas para os seus filhos, não. Ele faz um caminho para tirar ele do deserto. Na verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mesmo no meio da luta, mesmo no meio do deserto. Obrigado, Herbert Rodrigues. Deus te abençoe, querido. Então, se você está no meio de uma situação que você não tem rumo, não sabe para onde ir, tem um deserto, acalme o seu coração. Ore, descanse a sua alma. E você vai ver que no meio do deserto, o Senhor vai preparar um caminho para você, para tirar você de lá, para te levar para Canaã. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia 8 de agosto. Dia 8. Abra aí o seu livro, se tem o livro. Olha aí. Tal é Jesus, o nosso amado. Jonatas, obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado aí a todos os irmãos que gentilmente doam um selo aqui nessa live. Obrigado mesmo, tá bom? Ó, escreve aí, ó. Tal é Jesus, o meu amado. Você pode escrever? Tal é Jesus, o meu amado. Tarcísia, obrigado, querido. Obrigado pelos selos. Deus abençoe a sua vida. Tal é Jesus, o meu amado. Todo mundo escrevendo aí, por favor. Tal é Jesus, o meu amado. Precioso, né? A Maria LCM está dizendo que ela se emocionou com a leitura de hoje. É verdade, muito preciosa mesmo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha só, o texto é de Cantares, capítulo 5, verso 16. Cantares 5, 16. Se você não tem o livro, esse é o livro que a gente compartilha todos os dias, tá bom? O nosso devocional na presença do Pai. É recomendar que você tenha o seu livro, você medite nele todo dia, todos os dias, uma mensagem da parte de Deus para te abençoar, para você orar, para você confessar a palavra. A Marielle está perguntando. Marielle, você pode adquirir no link da bio aqui, ó, do meu Instagram. Você clica lá, devocional na presença do Pai. Tem uma super promoção que ainda não terminou. Eu fiz alguns livros a mais, por isso que eu estou deixando ela. Custa apenas R$40. Frete grátis para todo o Brasil. Queria pedir que você me ajudasse a realmente levar o Evangelho. Queria fazer um apelo. Esse livro tem sido um livro que tem evangelizado também, não só edificado, mas tem sido uma maneira muito preciosa de levar o Evangelho para pessoas que talvez não conheçam o amor de Deus dessa maneira. Você sabia que tem 25% das pessoas que estão nos seguindo e ouvindo o Evangelho, eles não são evangélicos, são católicos. 3% são espíritas, quase 30%. Eu louvo a Deus, porque
Eu não sou religioso e esse livro não é sobre religião, é sobre o Evangelho. E eu fico feliz quando eu vejo pessoas de outros lugares ouvindo e recebendo do amor de Deus. Eu gostaria muito que você me ajudasse nesse encargo. Gostaria muito que você desse um livro de presente para alguém que ainda não conhece o amor de Deus. Talvez até de outra igreja, que está vivendo debaixo da lei, ou que nunca nasceu de novo, seu trabalho, seu amigo, seu parente. Dá um livro para ele. O livro não é ameaça. As pessoas são abertas para ouvir de Jesus. Às vezes não estão abertas para a igreja ainda, mas estão abertas para Cristo, que é o mais importante. Gostaria muito que você apoiasse o nosso ministério. Quando você compra um livro para dar de presente, seja para uma criança, as crianças, olha este para criança, todo ilustrado, olha que lindo. É a mesma mensagem, mas é para as crianças, na linguagem delas, ilustrado. Uma criança que recebe um livro desse pode ser marcado para sempre. Custa apenas R$40 também. Novarani, obrigado, querido, pelo selinho. Você vai me ajudar a levar o Evangelho para a casa das pessoas, você vai honrar o meu ministério, vai receber a unção, você vai participar disso. Eu me sinto honrado por pessoas que me abençoam, porque dá muito trabalho escrever, mas eu acho que vale a pena. Queria muito apelar para você, para que você pudesse adquirir esses livros para abençoar a vida de alguém. Os amigos dos seus filhos, os filhos dos seus amigos de trabalho, suas famílias. Você pode comprar quantos você quiser, vai chegar de graça na sua casa. Custa apenas R$40 e é o melhor presente de aniversário que você pode dar. É só clicar no link da bio aqui, tá bom? E adquirir. Glória a Deus por isso. Muito bem, vamos voltar para cá. Cantares capítulo 5, verso 16. A Bíblia diz: o seu falar é muitíssimo doce, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Esse é um retrato poético de Jesus, como aquele que é o nosso amado, nosso amigo. É impressionante como, às vezes, nós ouvimos tanto as pessoas falarem a respeito de arrependimento, mas o que elas não sabem é que a palavra arrependimento é metanoia, que é mudança de mente. E a coisa mais importante é mudar a mente a respeito de Deus, é ter uma visão correta a respeito de quem Deus é para nós. Ontem eu estava numa célula compartilhando isso com os irmãos. O Salmo 23, Davi começa falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no original essa expressão, o Senhor é meu pastor, é uma expressão de Cantares capítulo 5, verso 16, que a gente está lendo, Francis Lane. É uma expressão de alguém... Ixi, que eu aprontei aqui. Como é que faz, gente, para parar esse coração aqui? Misericórdia. Senhor da glória, agora eu vi. Eu apertei alguma coisa aqui e agora tem um monte de coraçãozinho aqui caindo. Acho que eu parei, consegui. Não consegui nada. Isso foi virar a câmera. Jesus poderoso. Não sei. Só a graça de Deus. Alguém me ajude, socorro. Tá aparecendo um monte de coração aqui. Arrasta pro lado. Para que lado? Vamos ver aqui. Eu devo ter aprontado, né? Não funciona. Eu acho que eu fiz. Eu fui. Valdes, obrigado. Você me ajuda aí, que não combina comigo esses corações aqui não, gente. Aqui, pronto. Parou. Glória a Deus. Filtro. Parou aqui. Glória a Deus. Só para quebrar o gelo. Só para dizer que eu te amo. E só para lembrar o tanto que Jesus te ama também. Glória a Deus por isso. Ainda bem que não foi o do gatinho, né? O coelhinho. Glória a Deus. Você sabe, eu estava dizendo, então, o Salmo 23
Ele é um salmo, Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original ele é uma expressão de encanto. É como se ele dissesse assim, sabe o Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sabe, aquele que pode tudo, pode todas as coisas, aquele que conhece tudo, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder, pelo seu braço forte, sabe, aquele que nos cuida com todo amor e carinho. Ele é o meu pastor e nada me faltará. É uma coisa assim de um canto do coração dele. Ele apresenta, ele fala do seu pastor com a boca cheia, porque ele tem uma imagem boa, correta de Deus. Olha que versículo lindo. Cantares de Salomão nos presenteia com a representação perfeita de Jesus. Ele fala que o meu amado é adorável, adorável. É impressionante como nós precisamos desfazer uma imagem distorcida de Deus e passar a olhar para a doçura dele, o falar dele. A Bíblia fala que o seu falar é doce e suave. Que coisa preciosa. O seu falar é muitíssimo doce. Então, se o falar dele é doce, como pode ser condenação? Como pode ser uma palavra dura, uma palavra de condenação? Não é? Não pode. Não pode ser uma palavra dura. Você não pode esperar que o Senhor está te condenando, te culpando. Não, Ele está te perdoando, Ele está te abraçando, Ele está dizendo que te ama, que vai tirar você da situação que você se encontra. Espere palavras doces do seu amado. Ok? Espere palavras de consolo do seu amado, porque Ele é todo adorável. São palavras preciosas que mostram a face de Deus. O Senhor, ao mesmo tempo que Ele é doce, Ele é firme, mas não é áspero. Ele é capaz de ser ferro e veludo ao mesmo tempo. Às vezes Ele é capaz de virar a mesa dos hipócritas cambistas, com força, com firmeza, porque é necessário, mas por outro lado é capaz de acolher uma mulher que foi pega em adultério, desesperada, e consolar o seu coração. Só Ele é capaz de ser assim. Não tem uma imagem ruim de Deus. Quanto mais você olhar para o Senhor e ver a doçura do seu falar, ver o seu amor, o seu cuidado, mais você vai receber favor de Deus. Ele está pensando coisas boas para você agora mesmo. Ele quer derramar graça na sua vida. Por isso eu quero até avançar no que eu comecei a compartilhar com você ontem. Escreve aí para mim: desfrute da superabundante graça. Pode escrever? Ou escreve melhor: eu desfruto da abundante graça. Escreve aí: eu desfruto da abundante graça. Todo mundo escrevendo: eu desfruto da abundante graça. Você só pode desfrutar da abundante graça quando você tem uma imagem correta de Deus. Quando você o vê com os olhos de amor. Quando você o vê como aquele que é o seu Pai, que ama você. Você não pode desfrutar de abundante graça se você está achando que Deus está irado com você. Aí você não tem fé para receber. A abundante graça é desfrutada por aqueles que sabem que Deus os ama e que está pensando coisas boas para Ele. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 20. Para quem estiver anotando, Romanos capítulo 5, verso 20. Alguém puder anotar aí para mim, Romanos 5:20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja, preste atenção, a lei são os 10 mandamentos e muito mais. Os 10 mandamentos são um resumo dela. E o verbo sobrevir, sobreveio a lei. Essa palavra indica que a lei, ela não fazia parte do plano principal. Ela não fazia parte.
mas se ela se esgueirou, ela se infiltrou, interveio. Este é o significado do verbo grego que significa pareizerkomai, que é traduzido como sobrevir, infiltrar, entrar num plano que não era esse, de fato, o que Deus queria. A lei não era o plano mestre de Deus. O plano mestre de Deus para com o homem sempre foi a graça, a relação de favor e merecido. Mas a lei veio, a lei interveio. Por qual razão, pastor? Romanos 5,20 fala. A lei sobreveio, ela entrou, ainda que não era o plano original, para avultar a ofensa. Então veio a lei para que a transgressão aparecesse. Não, a lei não veio. Você percebe aqui, olha só, a Bíblia não diz que a lei veio para que abundasse a santidade. Porque ninguém pode ser santo tentando guardar a lei. A Bíblia diz que a lei veio para aparecer o erro, para mostrar o pecado, a sujeira que estava lá no fundo do copo. A lei veio para que abundasse a ofensa. Escreve aí para mim. A lei veio para que a transgressão aparecesse. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos que gentilmente doam selos aqui. Deus te abençoe 100 vezes mais, tá bom? Você se torna participante da unção que você honra. E você honra a unção da minha vida, do meu ministério, doando um selo, comprando um livro, dando de presente. Isso é a maneira de honrar também. Escreve aí para mim. A lei foi dada, a lei veio para que aparecesse a ofensa, não para que aumentasse a santidade. Não é isso que está escrito aqui. A lei veio para aumentar. A lei veio para que o pecado aparecesse ao ponto de ficar visível. Holding familiar, obrigado, Deus abençoe, querido, pelo selinho. A lei foi dada para que o pecado aparecesse. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, olha o que ele diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado? Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Veja, Deus não quer que as pessoas pequem mais. Não é essa a ideia. Mas sem a lei, as pessoas não veriam o pecado dentro delas. Não perceberiam que estavam em pecado. Está entendendo? Então Deus teve que trazer a lei para que as pessoas descobrissem que eram pecadoras e então clamassem pelo Salvador. Viviane, muito obrigado pelo selo. Deus te abençoe, querida. Então, é como se você tivesse um copo de água transparente, ok? Pense assim. Tem sujeira lá embaixo. A sujeira desceu. Está lá no copo, lá embaixo. Só que você não está vendo. O que a lei faz? Então você está bebendo uma água suja, que faz mal para você, pode te contaminar e te matar. Obrigado, Thaís Jordana Alves, pelo selo. Deus abençoe. Pode te matar, mas você não está vendo. Então o que Deus fez? Ele mandou uma colher, chamada lei, para mexer a água no copo. Quando a colher mexe a água, a sujeira levanta. E você fala, credo, estou bebendo sujeira. Eu não sabia. A lei é a colher, ok? Que mexe o pecado que estava escondido, para que você veja aquela coisa ruim que pode te matar e clame ao Salvador. Se você não me segue, faça como a Vi Silva, seja bem-vinda. Venha me seguir, clica aqui embaixo, seguir. Venha andar conosco aqui, todos os dias de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Clica aí para seguir. E se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, você também pode clicar no link da bio. Lá vai estar escrito WhatsApp, na presença do Pai. Quem está no grupo recebe mensagens diárias, exclusivas,
da minha parte sobre o Evangelho da Graça de Deus, tá bom? Entra lá, não fique de fora. Então, é muito importante que você entenda o que a lei estava fazendo. Se você, ela apenas, a colher produziu a sujeira? Não. A lei não produz o pecado, ela mostra o pecado. A colher não produz a sujeira, ela mexe a água para mostrar a sujeira. Obrigado, mimos de troca, pelo selinho, Deus abençoe. Então, eu estou aqui para te dizer que, no entanto, obrigado, Ludmila, Deus abençoe também, querida, obrigado pelo selo. Eu estou aqui para te dizer que aonde o pecado abundou na sua vida, se você receber a abundante graça pela fé, ela vai se manifestar em você. Ela não vai te levar para o pecado. A graça não aumenta o pecado. Assim como a lei também não, mas ela mostra o pecado. No entanto, a graça, a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, Deus quer superabundar o favor imerecido, que inclusive te liberta do pecado. Mas a lei não. A lei vai mostrar mais e mais o seu pecado. Então isso significa que se um homem tem, por exemplo, vou te dar um exemplo, se um homem tem um problema com bebida, e ele é crente, ele crê em Jesus, existe graça transbordante para ele naquela hora, agora mesmo, naquela área da vida dele. Ele tem um problema, ele é um alcoólatra, ele está viciado no álcool, ainda que ele nasceu de novo. Se ele crê na graça de Deus, no meio da sua embriaguez, do seu vício, Deus vai dar graça para ele naquela área. E essa graça vai ser tão grande que ele vai ser liberto daquele pecado. A lei está dizendo o que para ele? Não beberás, eu te proíbo beber. Só que quanto mais se proíbe ele, mais a colher mexe, mais o pecado dele aparece e na verdade mais vontade de beber ele tem. Mas no momento que ele fala, Senhor, eu sou pecador, a lei me mostrou isso, eu não consigo parar de beber, me dá graça. Obrigado, Jonathan, Deus abençoe, obrigado pelo selo, querido. Naquela hora, a graça de Deus vem sobre aquele homem, liberta ele do pecado e traz vida para ele. Isso é a superabundante graça. Mas a maioria das pessoas reage ao seu pecado com vergonha. Não é verdade? E a vergonha, ela é o oposto da graça. As pessoas, elas respondem com condenação. Quando você vê alguém pecando, geralmente, você vai ouvir as pessoas dizendo o quê? Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou pecador como esse homem, ou coisas do tipo. Mas elas deveriam dizer, Senhor, eu te agradeço, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode escrever isso? Escreve aí, Senhor, eu te agradeço, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E não o juízo de Deus, não é? Escreve essa frase, Senhor, eu te agradeço, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você não pode esquecer isso. Deus não quer aumentar o pecado, Deus não quer condenar você por causa do pecado, Ele quer te dar graça para ser liberto do pecado, te dar graça para ser liberto de qualquer tipo de escravidão. Isso não é um incentivo para o pecado, mas isso é uma verdade para dizer a você, uma palavra de esperança, de que na sua fraqueza Deus tem graça. Qual é a sua fraqueza? Talvez seu pecado, sua fraqueza é que você fica muito nervoso, descontrolado. Não, pastor, a minha fraqueza é que eu não tenho controle nas finanças, eu gasto mais do que eu ganho. A outra pessoa fala, sou muito nervoso, eu falo que não devo, sou preguiçoso. Eu não sei, sou displicente. Eu não sei qual que é a sua fraqueza. Magna, obrigado pelo selinho, Deus abençoe, querido. Mas aonde tem fraqueza, onde tem pecado na sua vida, não espere condenação. Não espere ira, punição, espere graça, graça para que você receba a grande libertação do Senhor.
Que coisa, né? Seu pecado não traz a ira de Deus. Seu pecado traz a graça de Deus. Isso é sério. Eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas quando eu digo isso. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você sabe, de todos os 12 discípulos, o anjo apareceu para Pedro. Porque foi Pedro que realmente traiu o Senhor. Judas havia se enforcado. Obrigado, Márcia Biju, pelo selinho, Deus abençoe. Judas havia se enforcado na noite anterior da crucificação. Jesus morreu, ressuscitou, e uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar o anjo dizer às mulheres, lá em Marcos 16, 7, ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro, nominalmente, que eu ressuscitei. Lucas 12, 8 diz, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. Mas de todos os discípulos, quem errou mais? Foi Pedro. Pedro foi o que mais errou. Pedro negou o Senhor diante dos anjos. Como que agora o anjo manda lembrar Pedro? Seu nome foi especificamente mencionado pelo anjo. Só tem uma explicação. Veja, eu acabei de ler para você que quem negar a Jesus diante dos seus anjos, ele também o negará. Pedro negou Jesus, mas o anjo não negou o nome dele. O Senhor mandou chamar ele pelo nome. Por quê? Por quê? Esse versículo é Lucas 12, 8 e 9. E o outro que eu li é o Marcos 16, 7. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que foi o maior pecador foi aquele que Jesus chamou pelo nome para restaurar. Porque ao contrário de Judas, que se matou, se autopunindo e não adiantou nada, foi condenado, Pedro se arrependeu. Pedro reconheceu o amor de Deus, a bondade de Deus, reconheceu que era pecador, que precisava da graça de Deus e por isso recebeu graça de Deus. O que Jesus disse para Pedro 3 vezes? Que se lembra? Alimente os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Esse é precioso. Entre todos os discípulos, ele deu maior honra para Pedro, que era pastorear o rebanho, uma posição de liderança, uma posição de autoridade, para quem mais errou. Para quem mais errou, ele deu a posição mais alta. Isso não é normal. Isso não é natural. Deixa eu dizer algo para você. Escreve para mim. A graça não é natural. Você pode escrever? A graça não é natural. Escreve aí, por favor. A graça não é natural. Se você pensa de uma maneira natural, humana, você não pode entender a graça de Deus, porque não faz sentido você pegar Pedro, que mais errou, e colocar ele na posição mais alta. Kelly, obrigado pelo selo, Deus te abençoe, querida. Não faz sentido Pedro negar a Jesus diante dos anjos e o anjo mandar chamar ele, a não ser a graça que superabunda no pecado, na fraqueza. Não tente entender a graça com a mente. É Deus dando tudo para quem não merece nada, é favor imerecido. Quando você lê a genealogia de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 5, você vai perceber que tem o nome lá de 2 prostitutas. Obrigado, Aline, Deus te abençoe pelo selo. Obrigado a todos os irmãos que gentilmente doam selos aqui. Quando o nome, você vai ver mencionado o nome de 2 prostitutas e uma moabita, Ruth. Elas recebem uma menção honrosa na genealogia do Messias. Sabia disso? Na genealogia de Cristo tem 2 prostitutas e uma moabita que era impura. Tamar e Raabe. E depois a Ruth. Raabe, você vai ver que ela se casa com Salmão.
que é o príncipe da tribo de Judá. Ou seja, uma prostituta entrou para a realeza e se tornou parte da genealogia do Messias, progenitora do Messias. Ruth era moabita. Obrigado, Silvana, querida, cuiabana, Deus abençoe, obrigado pelo selo. Ruth era moabita. E nós devemos lembrar que os moabitas eram os descendentes de Ló, que não podiam participar do culto congregacional do povo de Israel por causa da maldição. No entanto, ela participou e se tornou a avó de Davi, o maior rei e o homem mais mencionado de toda a Bíblia, do qual descenderia o Messias. Deus fez questão de colocar pessoas improváveis. Deus fez questão de colocar pessoas que pecaram em posições de honra, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No seu lugar de maior fraqueza, hoje eu profetizo, Deus te dará maior graça e te colocará em posições mais elevadas. No lugar da sua vergonha, você vai receber dupla honra. No lugar do seu pecado, você vai receber poder da parte de Deus para ser usado nessa área e abençoar outras pessoas. Essa é a graça sobrenatural de Deus para você hoje. Fique nela, fique na paz, descansa no Senhor. Amém? Você possa ter um dia maravilhoso, lembrando que você é amado, que a graça de Deus não está aqui para te condenar, mas para te abençoar, para te libertar, para te fortalecer. Eu vou deixar essa live salva, compartilha ela nos links. Obrigado, Silas, pelo selo, querido. Nos links dos seus grupos, seus amigos. Convide pessoas para vir ouvir o Evangelho. Você conhece alguém que não está aqui na live, não conhece a gente, não é crente ou é de outra igreja? Chama ele para vir estar conosco às 8 da manhã. Divulga, me ajuda. Vamos espalhar o Evangelho. Adquire um livro, dê de presente. Vamos fazer parte desse grande movimento de levar o Evangelho da graça de Deus para as famílias. Eu conto com você, tá bom? Deus abençoe, gente. Até amanhã, em nome de Jesus.